Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 18º episódio da 4ª temporada, Hard Time. Estão aqui hoje comigo Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, vamos para mais um episódio aí. Luiz Castanheira, boa noite, Castanha. Boa noite, gente. Talvez hoje seja mais um dia para torturar o chefe O'Brien. E nosso convidado especial, nosso Juninho Murilo Fongrol. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo de novo aqui ao Balde do Odo. Boa noite, Mário. Boa noite, Castanha. Boa noite, Ale. Convidado, mas estava no episódio passado já, né? Tô ficando sócio já do Balde. Já não é mais convidado tão especial assim, né, Murilo? Não, já passei. Muito especial meio que nunca fui, né? Mas assim, convidado eu tô deixando de ser. É muito bom estar de volta, gente. Amo estar aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Hard Time. O Castanha já deu a letra aí, é um episódio daqueles de vamos torturar o O'Brien, só que eu acho que aqui eles elevaram a 10ª potência, mais ou menos. Então eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui no começo do programa, porque ele trata de assuntos que talvez possam ser um pouco problemáticos para algumas pessoas, porque o O'Brien, nesse episódio, ele é preso e sentenciado a 20 anos de prisão, só que lá naquele planeta onde ele está, isso daí aconteceu em apenas algumas horas, mas ele viveu tudo aquilo. E aí, na volta da estação, ele tem uma certa dificuldade de se encaixar de novo, voltar à vida com a família, no trabalho e tudo mais. E ele acaba, em algum momento, contemplando o suicídio. Então, acho que é importante deixar aqui registrado no início que a gente vai tratar de alguns temas que podem ser sensíveis a algumas pessoas. Se você for uma delas, pense se vai querer continuar escutando ou não. A gente não quer que ninguém tenha nenhuma surpresa aqui ouvindo o balde, tá bom? Dito isso, então podemos começar a comentar o episódio. Castanha, você quer começar a falar um pouco sobre o episódio, assim, as impressões gerais? A gente sabe que a gente já teve vários episódios aqui falando sobre o vamos torturar o O'Brien, e aí como eu comecei falando no início, esse daqui eleva um pouco o nível. Acho que os escritores não passaram panos aqui. É um episódio que eu sempre adorei, desde a primeira vez que eu vi. Pra ser bem sincero, naquela Cinefantastique de entre as temporadas que eu arrumava aqui, de alguma maneira ou de outra, a foto do O'Brien com aquela barba gigantesca, aquilo ali já me fascinou. Antes de ver o episódio, eu já achei algo interessante ali. E vendo o episódio, eu fiquei absolutamente fascinado, sem dúvida alguma. É o melhor, vamos torturar o chefe O'Brien. Eu acho que é um dos melhores episódios da série, um episódio inesquecível. Eu costumo falar sobre esse episódio, é aquele episódio do drama quase que pré-estudo, em que você tem uma coisa, você recorta, fica com uma coisa para falar, uma coisa relativamente pequena para falar, você só vai falar daquilo, você só vai desenvolver aquilo, vai contar esse e aquilo da melhor maneira possível. Então é um episódio assim, que é um exemplo vívido disso. Às vezes eu falo, caramba, tem coisa demais. Quantos episódios eu já me vi pegando, comentando, esse episódio tem coisa demais, esse episódio tem coisa demais, esse episódio tem coisa demais, como se talvez o autor não tivesse confiança nele para fazer alguma coisa interessante, ou na audiência pudesse ter aquele interesse suficiente para ter aquela paciência de entender aquele desenvolvimento em um recorte mais enxuto. E aqui você tem esse tipo de abordagem numa execução muito feliz, assim. É aquela coisa, né? Às vezes não importa muito, no fim do dia talvez nem importe tanto a história que você está contando, mas como você está contando, como é a sua execução. Então aqui você tem uma execução, não somente uma atuação brilhante do Colmini, mas você tem o roteiro que parece que caminha por onde tem que caminhar, que tem os beats nas horas
histórias certinhas, com as pessoas certinhas, respondendo corretamente dentro da caracterização de cada um. Tem uma direção muito bacana, você tem uma dimensão aí do melhor amigo que está na memória, e do melhor amigo que está na frente dele, que também é matadora, e esse amigo é o médico dele. Então tem coisas interessantíssimas acontecendo aqui. Eu só vou falar mais duas coisas e cedo a palavra. A gente teve uma nota nesse conjunto de personagens, O'Brien, Bashir, Keiko e Molly, a gente teve uma nota de leveza na trama secundária do Accession, extremamente leve, do amor, eu posso falar assim, do amor que une esses dois personagens, dito uma coisa irresistível, eles querem estar juntos de uma maneira ou de outra, o O'Brien e o Bashir, e aqui você tem quase que o outro lado da história, quase que a versão do espelho disso tudo, mas é a mesma coisa. É muito bacana quando o O'Brien quase que chega às vias de fato ali com a questão que estava acontecendo com ele, e o Bashir o ajuda a tirar dele esse momento de desespero absoluto e deixá-lo nos aposentos dele. E naquele outro episódio, o O'Brien saía para estar com o Bashir, e a Molly e a Kate ficavam no apartamento lá fazendo o que tinha que fazer. É muito interessante. Esse é um paralelo já acumulado. E uma coisa que muitas das vezes a série faz, de tornar esses personagens vivos, a gente observa o ajudante do chefe O'Brien, quem já conhece a série, já começa a pensar em coisas que vão acontecer no futuro, que a gente vai plantando aqui. Teve um momento aqui, teve um momento lá no Starship Down, e tudo isso enriquece quando as coisas realmente ficam intensas, e eventualmente ficam intensas para muita gente. E é um episódio do tipo, o recorte certo, a história certa, e a execução assim, quase que a perfeição. Esse Hard Time é um episódio que eu sempre adorei, continuo adorando, é um episódio inesquecível para mim. E você, Ale? Eu também concordo com o que o Luiz disse, acho que é um clássico da série. A série vai sempre muito bem quando ela resolve, mesmo em conceitos de ficção científica, focar realmente nos personagens, no desenvolvimento dos personagens, nos dilemas dos personagens. Acho que aqui a gente tem um debate interessante sobre transtorno de estresse pós-traumático, que o O'Brien lida. É uma coisa interessante, se a gente for pensar aqui que muitos trackers, né, muitos fãs, fazem uma relação direta desse episódio com o que aconteceu em The Inner Light, né, lá da nova geração, com o Picard, de ter lá, enfim, memórias implantadas ou algo parecido. A diferença é que nesse episódio o O'Brien é obrigado, né, a lidar com as consequências dessa memória. E lá na nova geração, na verdade, o Picard não lida com isso, né, no seu final ali. Não que isso seja, obviamente, um defeito. É apenas uma questão de você querer desenvolver a história de uma forma diferente. Obviamente, os dois episódios são excelentes pra mim, mas, assim, eu acho que esse episódio, assim, né, ele é puro suco de Deep Space Nine. A série foca nos personagens, coloca todo o dilema humano. A gente acaba fazendo também uma certa reflexão sobre a humanidade. Afinal, lá naquele futuro idealizado por Gene Roddenberry lá, que a humanidade é quase perfeita, quase sem problemas. Quando você, de fato, tira as facilidades, o conforto, enfim, a civilidade do ser humano, o que sobra? E o O'Brien, ele faz um pouco, né, dessa reflexão e faz essa autoanálise, né, que, olha, eu fui ensinado lá, desde pequeno, que a humanidade tinha muito ódio, tinha muita raiva, a humanidade, enfim, tinha os seus problemas, e que a humanidade não tem mais, a gente evoluiu. E olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu. When we were growing up, they used to tell us humanity had evolved, that mankind had outgrown hate and rage. But when it came down to it, when I had the chance to show that no matter what anyone did to me, I was still an evolved human being, I failed. I repaid kindness with blood. Eu acabei, enfim, matando aí o meu amigo, a pessoa que só queria me ajudar. Então, acho que também, você olhando assim, de forma um pouco mais analítica nesse episódio, a gente também tem um tema interessante, né? Porque, assim, independente do que aconteça, o ser humano sempre vai ser o ser humano. A gente sempre vai ter nossos problemas, nossos dilemas, nossas fraquezas. E é legal admitir isso. Mesmo lá no século 24 pasteurizado lá, é legal a gente admitir isso. E eu acho que isso é
um outro ponto diferente que Deep Space Nine traz para a série de Jornada até esse momento, que não havia sido trazido dessa forma, com tanto impacto emocional. Então eu considero esse episódio realmente um grande vencedor, um grande clássico e um episódio muito caro, assim, para mim, muito querido por mim, até pelo contexto lá, de eu estar assistindo esse episódio lá há 20 e tantos anos atrás, coisas que estavam acontecendo na minha vida, e que quando eu assisti esse episódio, eu me emocionei bastante. Mas aí a gente fala mais pra frente aí, durante o podcast. Interessante se você falar isso daí, que eles se propõem a discutir essa questão da humanidade, que agora, a priori, todo mundo é bonzinho, ninguém pode ter nenhum rompante, nenhum ódio, nem querer ser mal, ou qualquer coisa que seja. Mas é interessante que eu acho que, na realidade, Deep Space Nine já tinha falado um pouco a respeito disso, ou pelo menos eu faço um paralelo lá com o Demaquis, quando o Sisko fala que é fácil ser santo no paraíso. Então, é fácil você ser uma pessoa boa quando todos à sua volta são bons e você tem tudo ali. Você não tem problema de fome, você não tem problema de moradia, você tem emprego. Então, ali na Terra era tudo bom. A hora que você vai saindo, né, lá em Demaquis, eles contavam essa parte. E eu acho que aqui é um pouco isso, porque o O'Brien é colocado numa situação completamente diferente, que ele não viveria isso dentro da Federação, o que ele viveu. Então, é interessante que daí eles mostram esse lado. Quanto tempo e em quais situações em que uma pessoa a ser submetida a elas, ela sucumbiria. E aí a gente pode discutir que todo mundo tem um tempo e uma certa situação que possa fazer você sucumbir por melhor que você seja. Então eu acho interessante, mas a gente pode aprofundar mais sobre isso. E a outra coisa interessante que você falou, né, esse paralelo inevitável com The Inner Light, mas o que eu acho interessante do Hard Time é que ele começa, se a gente for pensar em estrutura de episódio, ele começa onde o The Inner Light terminou, porque ele já começa com o O'Brien saindo daquela situação de ter vivido os 20 anos preso e agora ele tem que lidar com isso. Então é legal porque é uma outra maneira de você contar a história, e aí, obviamente, como você falou, é a cara de Deep Space Nine, porque está focado no personagem e nas consequências daquilo que ele viveu, o que a gente acaba não vendo em The Inner Light, né? Depois acho que em Family, né, que mais ou menos eles falam alguma coisa a respeito, mas também TNG tinha a sua forma de contar a história e tudo mais, e não era um seriado serializado, ele era extremamente episódico. Agora, não é antes não é depois de Family? Eu acho que a Mariana queria dizer Lessons. Lessons, isso, obrigada, muito obrigada. A pessoa não assistiu tudo e aí ela não lembra do nome dos episódios direito, mas é esse daí então. Então, aqui em Deep Space Nine, eles colocam isso, mas ao mesmo tempo, é interessante que esse episódio, ele tem uma cara, assim, 100% de episódico. E talvez o único senão que eu tenha com relação a ele é que o O'Brien lidando com as coisas que aconteceram com ele, não seria possível simplesmente terem resolvido ao final desse episódio. E acho que talvez a gente tivesse que ter tido um arco maior passando em episódios futuros com relação a isso, mas a gente, infelizmente, não vai ter. Mas depois a gente pode também se aprofundar um pouco mais sobre isso. Quero ouvir primeiro um pouco antes do Murilo, assim, as impressões iniciais desse episódio, inclusive porque você tem uma visão diferente da gente, porque você viu isso daí novinho, mas quando a série toda já tinha passado, em outro contexto, né? Não foi nos anos 90 ali, quando estava passando. Vai ser interessante ver qual a sua visão desse episódio. Vamos lá, sim, eu até comentei, eu acho isso contigo quando a gente estava falando sobre esse episódio, que a minha geração, eu acho que, de um modo geral, as pessoas da minha geração que assistiram Hard Time enxergam ele um pouco diferente. Eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu assisti ele a primeira vez, o que não é normal, porque eu já vi esses episódios tantas e tantas e tantas vezes, que lembrar como é que foi a primeira vez que assistiu não é uma coisa comum. Mas esse eu lembro de ficar muito chocado assistindo esse episódio. Eu lembro da cena, eu na sala da minha casa, era de madrugada, assim, e eu assistindo esse episódio e falando, não, cara, esses caras não estão fazendo isso, velho. Esses caras não estão, tipo assim, aquele lance, depois de tu assistir 7 temporadas, tem de nada a consequência. E tu fica com aquele plugin do não tem consequência pra nada na cabeça. E termina o episódio e
o O'Brien continua com as memórias, então é uma coisa que tem consequência, mas nesse lance geracional, assim, não que as outras gerações não tenham, mas eu acho que é muito aflorada na minha essas questões mais voltadas a problemas emocionais, doenças psíquicas e tal. Então, sei lá, no meu colégio, no meu grupo de amigos, sempre foi muito comum, fulano tá com depressão, fulano tá com síndrome do pânico, fulano tá com ansiedade. Então, esses temas sempre foram muito comuns a nós, entendeu? Então, quando a gente vê aquela cena do Miles lá com o Julian, com o phaser apontado pra si mesmo, eu acho que Star Trek nunca tinha feito uma cena tão forte nesse aspecto, nesse gênero, até vir aqui. E a questão é que é muito realista, e aí eu concordo muito com o que o Alexandre falou, que eu acho que Deep Space Nine, como um modo todo, ela questiona esse mundo perfeito do Gene Roddenberry criado, sobretudo em TNG, porque TOS não tem nada desse mundo perfeito, mas e DS9 confronta muito isso, no sentido de que desde o Past Tense, a gente vê aquela conversa do Julian e do Sisko sobre, e se a federação fosse apertada, qual que seria a reação dela? Ou, como a Mari falou no Demaquis, é muito fácil acessando no paraíso. E aqui é mais um passo nesse sentido de que, cara, as pessoas não são perfeitas no século 24. Eu lembro não vou lembrar qual, talvez o Castanha lembre, tinha um episódio em TND que o Gene escreveu um memorando lá dizendo que a criança não podia chorar a morte do pai, porque as crianças não chorariam a morte dos pais no século 24. Enfim, uma idiotice profunda. E Hard Time é essa fera aí. Primeiro do Ron Moore. Enfim, sem comentários. E esse episódio é mais um passo nisso de entender, e por isso que eu acho que DS9 é tão apaixonante, pelo menos pra mim e pra nós aqui todos, eu tenho certeza, é que a gente se identifica com o Miles, com o Julian, com o Sisko, com a Kira. A gente tem pontos de conexão. A gente teve momentos que a gente tava mais melancólico, a gente tem momentos que a gente tá mais feliz. A vida, ela é ciclotímica, né? Eu sei que isso é lugar comum dizer isso, mas não é porque é lugar comum que é mentira. Tem vales e alpes, assim, então não é aquela coisa pasteurizada do século 24 que tudo é ótimo, tudo é incrível, a humanidade, enfim. Então eu lembro desde a primeira vez que eu vi Hard Time exatamente esse impacto, assim, de, cara, eles são gente como a gente. É um episódio que me fascina desde a primeira vez que eu vi, acho que é um episódio, uma obra-prima. Então as considerações gerais são essas, assim. Hard Time é muito importante nesse aspecto de humanizar os personagens e colocar eles perto da gente entender que eles são seres humanos como a gente, eles ficam deprimidos como a gente fica deprimido, eles têm problemas como a gente tem problemas, então é muito legal. E eu acho que tem uma outra coisa interessante que esse episódio faz, e que, engraçado, eu lendo alguns comentários, algumas pessoas acharam ruim isso, mas eu achei que foi uma decisão super acertada, e eu acho que a maneira como eles construíram a história foi muito boa e não fez falta, que é falar com mais detalhes quem são os Argrati, o que o O'Brien estava fazendo lá, por que ele foi realmente preso. Eles dizem meio en passant que ele estava lá, fez muitas perguntas, acharam que ele era um espião e simplesmente prenderam ele, sentenciaram ele cumpriu a sentença, e a hora que a federação descobriu o que já estava acontecendo, né, já estava tudo feito. E é interessante que eles não explicam isso, porque não é o objetivo do episódio explicar isso. Então, mas eu acho um ponto positivo que eles mudaram a maneira de contar a história, não é como você esperava que fosse acontecer. De repente você esperava vê-los ali naquele planeta, o contato, o que eles estão fazendo ali, ele sendo sentenciado, eles tentando tirar o O'Brien dali, não consegue e tal. Então eu acho que o formato do episódio também é muito bom e contribui muito para o que o episódio é. Acho que isso é um mérito do episódio, eles não entrarem nesses detalhes. Foi intencional e é benéfico para o episódio. Eu acho que mudança de passo, né, é diferente do que ocorre. Às vezes em jornada a gente discute muito os mecanismos das coisas, às vezes com uma tecnobubble que não é interessante, você acaba se perdendo um pouco, né, na tecnobubblezeira. Ela é colocada no nível mínimo para a história ter funcionalidade, para você saber onde você está pisando, mas além disso não é retomado. Você tem até coisas interessantes na prisão, a questão daquela frutinha, a questão daquela, posso chamar de uma psicoterapia geométrica que é desenvolvida ali, que é passada do Chá pro Miles O'Brien, né, ele fazendo aquilo, aquelas vozes, isso tudo é interessante, mas isso não tem nada a ver com o que ele fez, como é que é a sociedade, nada a ver, tem a ver com o que ele viveu, tem a ver com as memórias que ele formou. Então isso tudo, essas escolhas e a apresentação dessas memórias, por exemplo, tudo gol de placa, tudo muito bem sacado, um brilhantismo aí muito grande mesmo. Deixa eu trazer agora então
uma questão para saber o que vocês acham, porque assim, sobre o HR, que é o amigo do O'Brien que tá lá na prisão com ele. Então, quando o O'Brien chega, ele já tá lá, ele diz que tá lá há 6 anos. Então, a gente poderia imaginar, como a gente não sabe absolutamente nada da cultura dos Argrati e o que está acontecendo ali, a gente poderia até supor que ele poderia ser também um prisioneiro de verdade e que os dois estavam compartilhando ali aquela experiência. Eu acho que não, eu acho que realmente o HR é dali somente do O'Brien, não era uma pessoa que existia de verdade. Mas aí, ele é um produto da imaginação somente do O'Brien? Ou será que ele foi colocado ali no programa pelos Argrati? Qual a finalidade? Porque é interessante que, assim, o HR é um cara extremamente bom, perfeito, parece ser proposital. Será que era para fazer o O'Brien se sentir mal por nunca conseguir ser tão calmo e levar na boa assim a prisão? Ou será que os Argrati seriam tão benevolentes, o que a gente não consegue imaginar que eles seriam, mas o que a gente vê até certo ponto é que o HR fez com que o O'Brien conseguisse sobreviver esses 20 anos, porque será que eles colocaram ele ali para fazer com que o sofrimento da solidão fosse menos dolorido? Ou isso fazia parte do castigo dele, porque eles fazem o HR ser tão perfeito, e aí no final, depois de tanto tempo, eles talvez vão escalonando ali, porque ele fala assim, pô, eles nunca deixaram a gente tanto tempo sem comida, e aí eles mostram o HR ali olhando escondido a comida, e aí é quando o O'Brien ataca ele, porque ele acha que o cara estava guardando a comida ao invés de compartilhar com ele, e aí no fim ele vê que não era aquilo. Será que isso tudo foi proposital? Ou isso era simplesmente da cabeça do O'Brien? Será que o programa era capaz de tentar pegar o que o O'Brien estava pensando, e que o O'Brien, em um certo momento, foi tendo essa imaginação? Será que ele está escondendo de mim e tal? E na realidade não estava? Eu acho interessante isso, porque a gente não fica sabendo. Isso nunca é falado dentro do episódio, e eu não vi em nada escrito assim, alguma coisa específica sobre isso, mas são coisas interessantes para debater, assim, para como cada um de vocês viu isso daí, o papel do HR dentro da vida desses 20 anos do O'Brien. Ale, você refletiu alguma coisa sobre isso? Então, assim, acho que a gente tem que trazer à luz que, na verdade, a gênese desse episódio, na verdade, teve 2 pits diferentes. A história inicial aí do episódio, que foi desde a primeira temporada de Deep Space Nine, né, foi dado o pitch pro Robert Hildwoff pelo Daniel Case Moran, que era um escritor, o cara escrevia ficção científica, e a Lynn Barker, né, que era uma roteirista. Então eles deram esse pitch na época pro Robert Hildwoff na primeira temporada, e pro aquele cara que escreveu Battle Lines, Melora e Meridian, o Ivan Carlos Sommers, quando o Ivan Carlos Sommers ainda era um contribuidor, vamos dizer assim, Deep Space Nine. E assim, o Robert Hildwoff sempre tentou emplacar esse pitch, e ele nunca conseguiu, porque na época o Piller não curtia essa história. Quando o Ira assumiu de fato o papel como produtor executivo, o Robert Hildwoff, como já era muito próximo, conseguiu convencer o Ira a comprar os direitos desse episódio, na verdade do pitch, para eles poderem desenvolver o episódio. Só que já existia um problema, porque o Daniel Case Moran já tinha ficado aborrecido, porque tinha tido um episódio em Voyager com uma história assim, vamos dizer assim, uma ideia semelhante, que foi ex post facto da primeira temporada, que o Tom Paris também tem umas memórias lá implantadas, que servia como punição também, que era a pena dele por eventualmente ter assassinado um cara lá. Ele, inclusive, pensou em processar na época a Paramount por causa disso, mas ele desistiu. E aí, um ano depois, o Robert Hildwoff conseguiu entrar em contato com o agente dele e falar, cara, a gente tá querendo aí usar sua história realmente agora para fazer esse episódio. E aí, o que acontece? O Robert Hildwoff e os outros roteiristas lá na época de Deep Space Nine, eles tinham uma história que eles iam fazer uma continuação
daquele episódio da nova geração, da 7ª temporada, Lower Decks, com aquela menina bajoriana, Cito Jaxta lá, que ela morre, ela vai fazer uma missão lá, enfim, e ela é dada como morta. E essa continuação seria que ela, na verdade, não teria morrido, ela teria sido capturada e estaria numa prisão cardassiana. E nessa prisão cardassiana, ela era prisioneira junto com o cara, e ela acaba matando o cara, entendeu? E aí, só que eles nunca conseguiram realmente resolver esse roteiro de forma satisfatória. Também existia também ali um certo receio de macular ali, né, o legado do Lower Decks, que era um episódio muito querido, enfim, um episódio especial lá da nova geração. Eles falaram, não vou mexer com isso não. Mas aí o Robert Wolf pegou... E só um parênteses, ela era um personagem secundário, né? Secundário não, era um personagem recorrente, então TNG nunca foi muito boa nisso, né? Mas aí aqui em Deep Space Nine eles fizeram essa história com o personagem principal. Não, então, faz mais sentido. Então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eles pegaram, na verdade, 2 pits diferentes sim. E juntaram para fazer esse episódio. Então, se a gente for pegar o roteiro lá, usando a Cito Jaxta lá, tal, o prisioneiro seria um prisioneiro real. Ela teria matado o cara e estaria sofrendo de síndrome de estresse pós-traumático por causa disso, porque o cara era amigo dela, ela tinha feito amizade com o cara e teria matado o cara. Pra encaixar aqui nesse episódio, assim, a minha reflexão que eu faço é o seguinte, pra mim aquilo ali era um dispositivo da simulação, entendeu? Pra fazer o O'Brien primeiro aguentar os 20 anos, não sei quanto tempo depois que ele foi solto, que ele matou lá o amigo dele na cela, mas... 2 semanas. 2 semanas depois ele foi... Ele fala que ele só ficou sozinho 2 semanas só. Então assim, pra mim aquilo era um dispositivo realmente como se fosse uma salvaguarda pro cara aguentar, pra psique do cara não romper, porque você imagina, 20 anos sozinho, não ia dar. E assim, ele ser bonzinho, ele provavelmente foi projetado dessa forma, porque quando o O'Brien tava quase sucumbindo lá, ele sempre tinha alguma palavra de conforto pra passar, ou algum tipo de conselho pra dar pro O'Brien. Ensinou ele a fazer lá aquelas mandalas na areia, tipo uma terapia ali, né, uma forma de você lidar ali com a raiva ali, naquele ambiente ali, super deletério ali que eles estavam. E de certa forma, talvez a gente possa entender que ali deveria ser o último passo esperado por eles, do O'Brien cometer ali o assassinato do cara ali na cela, entendeu? Talvez tivesse sido assim, a última gota no copo da pena que eles impuseram pro O'Brien, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que fazer o cara estourar no momento certo, estourar depois dos 15 ciclos lá. Aparentemente demorou um pouquinho mais, ele ficou 20 lá, então, tipo assim, eu tô entendendo que aquilo tudo fazia parte do programa, entendeu? Inclusive, o O'Brien ter sido provocado, entre aspas, a matar o cara, acho que fazia parte da pena dele, entendeu? Tanto como você disse aí, 2 semanas depois, soltaram ele, né? Falaram, não, ele já cumpriu a pena aqui, ele cumpriu o sofrimento que ele deveria ter cumprido, que era exatamente isso, ficar lá, naquela condição subhumana lá, super deletéria, e no final ali, ele tem que sucumbir realmente, eles literalmente quebraram a mente do O'Brien, entendeu? Então acho que fazia parte do programa, Mari. A pergunta foi essa. Eu acho que faz parte do programa também. É uma maneira deles terem algum controle na simulação de dentro para fora, de evitar que ele simplesmente despiroque geral, que ele seja incapaz de voltar para o convívio social, e ao mesmo tempo de você quebrar a psique de uma maneira bem sádica, digamos assim, bem manipulativa. Será que para qualquer prisioneiro é o HR? Não, pode ser. Ele pode ter uma cara diferente dependendo, inclusive, do prisioneiro em questão. Mas a ideia geral dessa programação e desse programa auxiliar deve ser levar o prisioneiro ao extremo absoluto e ver o que ele vai fazer e deixá-lo a sós com esse pensamento terrível do que ele se tornou, o que ele foi capaz de realizar. É claro que o episódio não deixa isso muito claro, aqui é especulação, mas encaixa bem com o que a gente tem da mentalidade do cidadão federado, de que ele é mais evoluído, ele está além disso, aí você tem aquela barba que remete a alguma questão humana primitiva, e que encaixa bem com aquilo ali existir o programa, mas aquilo tem uma certa especificidade para o caso do O'Brien. Então acaba casando bem. É claro que é especulação, mas faz assim, de um certo sentido, aquilo ser de fato parte da simulação. Aquela parte, digamos assim, como uma simulação que tem os parâmetros variáveis, ou seja,
Ela pretende fazer aquilo, tem um programa auxiliar, pretende levar o prisioneiro até um determinado ponto, e as simulações vão ser instanciadas de maneiras bem diferentes umas das outras. Mas a ideia básica deve ser isso. Então eu suponho que, de fato, eles têm o controle até disso. E se eles conseguem fazer essa mágica toda dessa simulação, de comprimir anos a fio dentro da psique do O'Brien, esse controle fino, então eu suponho que eles também têm o poder de ter esse programa auxiliar e fazer, e de manipular a situação para levar o O'Brien à miséria total, o desespero total, como ele fica ali. É um sadismo tremendo, um troço que às vezes você parece que olhar em primeiro momento que é uma coisa mais humana, que é uma coisa mais civilizada, mas se você fatora essa questão de ter um programa auxiliar manipulando os eventos, ganhando a confiança e eventualmente manipulando os eventos, de coisa mais humana se torna a coisa mais sádica possível. E é uma coisa que tem até mais a ver com a imagem que eles tentam passar dentro da simulação. Aquela voz vindo das paredes, aquela coisa fria. Agora vai acontecer isso assim, agora vai acontecer aquilo outro, agora vai acontecer aquilo outro. Tem até mais a ver, se você parar para pensar nesses termos também. E você, Murilo? Concordo integralmente com o que o Castanha falou. Eu acho que tem um pouco de... Um pouco não. É muito de sadismo essa questão de pôr o Char junto. Sabe o quê? Guardadas as devidas proporções e muito bem guardadas. Sabe aquele dia que te acorda num ultra mau humor e vem uma pessoa super animada? Bom dia! Isso aí! Mil coisas e tal. É um pouco isso, eu penso. Aquele otimismo todo no Char, aquela felicidade irritante. Cara, o cara tá ali numa prisão. Vai ficar o resto da vida ali. Tudo que ele não precisa é de uma Madre Teresa de Calcutá ali. Que é o Char. Antes ele tivesse ficado sozinho. Então eu concordo. Eu penso que é uma... Só torna mais sádico. Mas eu não acho que o episódio seja sobre isso, sabe? E aí eu concordo muito com o que a Mari falou em algum momento aí, de que o episódio ele tem essa valência de não ficar enchendo o saco. Tanto que eu nem lembro do nome dos nossos amigos do planeta lá. São os caras que puniram eles e que puniu ele. O episódio não é sobre eles. Se fosse Voyager, os caras já iam ficar 1000 anos perguntando lá por quê, como é que funciona o aparelho. Alguém lembra do episódio de Voyager? Como é que bom. era? O Ex Post Facto, eu gostei do episódio. Achei interessante. Mas eles discutem muito a sociedade do... Não lembrando muito bem, não. Não discute muito, porque eles têm lá, tem os caras que são meio rebeldes e que querem, acho que, tomar de volta o planeta ou se tornar o dominantes, tudo, e aí eles... O episódio é mais sobre uma investigação, na verdade. Isso. O foco do episódio é mais a investigação se o Tom Paris, de fato, matou lá o cientista ou não. E o Tuvok vai lá investigar, dá um Sherlock Holmes. Então, assim, não tem muito, assim, o drama em si, do Paris a cada 14 horas tá passando por um ciclo de relembrança, né? Porque, na verdade, lá em Voyager, o Paris é obrigado a cada 14 horas de reviver o assassinato como a vítima, como sendo a vítima. É como se ele tivesse... A cara pelos dele. olhos, pelos olhos da vítima. Pelos olhos da vítima, entendeu? Como se alguém pegasse as memórias do morto e implantasse no Tom Paris e ele fosse obrigado a reviver a morte a cada 14 horas. A morte que ele mesmo, teoricamente, teria cometido. Ele se vê, né? Exatamente. Ele se vê, é como se ele se visse se matando, vamos dizer assim, nos olhos de uma terceira pessoa, entendeu? Então, enfim, eu infelizmente não compartilho da opinião da Mari em relação a esse episódio de Voyager, não. Então parece que o foco não é bem o drama do Tom Paris, tem mais a ver com uma trama aí local, né? Uma trama sim. É Voyager. Aparece um pouco lá, mas é mais focado no Tuvok investigando, né? E acaba sendo até mais do Tuvok do que do Tom Paris. Exatamente. E a Zero, assim, cara, é 100% trama. 0% personagem. Zero não. 10% personagem, 90% de trama o episódio, entendeu? Entendi. Com certeza ali fazia parte ali da punição do O'Brien, a presença do Char, mas eu acho interessante como eles construíram tudo, e acho que o que talvez dê, assim, talvez uma certeza é aquela questão, a moça fala depois da hora que eles libertam, era para você ficar 15 anos aqui, mas você ficou 20. Your correction is completed, you are free. Free? The crime of espionage requires a minimum of 15 cycles of correction. You've been here for 20. It's time for you to go. Então parece que realmente eles
esperavam que o O'Brien quebrasse ali em 15 anos, mas como ele não sucumbiu, eles continuaram com ele ali até que ele sucumbisse. Né? Porque assim, tudo que mostra do Ichar até aquele momento final é que ele era um cara super bom, super tranquilo, fazia tudo bonitinho, ficava perguntando do O'Brien para ele falar sobre a Keiko, porque ele gostava de ouvir o O'Brien falando e tudo mais, tentando acalmá-lo. Quando ele tem um certo momento lá, ele meio que vai ficar meio louco, começa a gritar e tal, aí o Ichar segura ele ali e tal, mas ele fica muito assim, por que mostraram o carinha levantar, olhar se o O'Brien tava dormindo, ir lá abrir na pedra para ver se a comida tava lá ainda? Não teria por quê. Se ele tava aguardando, era só ele ir lá e pegar e falar, guardei aqui, um pouquinho para mim, um pouquinho para você. Então fica muito suspeito ali a maneira como eles colocaram no final, quer dizer, ali eles fizeram o grande finale ali para acabar com o O'Brien. Imagino que tenha sido meio que isso, talvez fizesse parte da punição dele, isso daí. E aí a gente tem o O'Brien na estação, que aí ele retorna, e eu acho que uma das cenas assim, bem impactantes quando você vê, que me toca bastante, é quando a Kira começa a conversar com o O'Brien, o que aconteceu, e ela fala, não, é só uma simulação, nada do que aconteceu foi real, tal, e aí ele vira para ela e fala, né, mas isso foi real para mim. I know this is going to be hard for you to accept, but you haven't been in prison. What you experienced was an artificial reality, an interactive program that created memories of things that never actually happened. What? Which means that what you think you experienced in prison, the things you remember, didn't happen. It wasn't real. It's real to me, Major. Gente, o Cole Meany é fenomenal, né? Nesse episódio aqui ele tá matador. É impressionante como ele consegue mostrar na face dele o que ele está sentindo. E aí o que me chamou mais atenção foi depois eles no runabout, como eles começam a chegar ali e ele começa a ver a estação e a Kira falando, não, você está voltando para casa e tal, e ele contando que ele ficava imaginando isso, ele olhando de novo, chegando, voltando para a estação, e o olho dele cheio de lágrimas assim e brilhando. É impressionante, assim. Diga, Murilo. Eu só queria fazer um breve comentário e dizer que eu acho muito acertada a escolha da Kira pra fazer essa cena, porque sei lá, se fosse o Cisco ou até o Julian, porque ela dá um ar assim meio maternal na cena, assim, ela tá de pé na frente do Miles, aí ela se senta, ela conversa com a voz super mansa. É uma questão aparentemente boba, mas eu acho que é muito, muito acertada a escolha da Kira pra fazer esse primeiro encontro com o Miles depois de todos os supostos 20 anos que ele passou lá na prisão, porque eu acho que ela dá uma ternura que a cena precisava. Eu acho que tanto o Cis como qualquer outro personagem daria um choque, assim, muito grande, seria uma coisa muito agressiva. A Kira dá apesar da Kira ser uma personagem muito forte, ela dá um ar mais maternal pra situação que eu acho que era exatamente o que a cena pedia, sabe? E a Naná sentando ali na maca do lado do O'Brien, 100%, assim, maravilhoso, assim. Foi interessante que como o Bashir ia ter um papel maior estando ali na estação e tratando do O'Brien, ele ir também para lá e ser a pessoa que o trouxe, talvez fosse demais. Então, realmente, eu acho que casou as duas coisas, eles procurarem colocar um outro personagem para estar lá com o Miles na hora que ele saísse da prisão, e eu acho que realmente Murilo tem razão em dizer que a Kira ali fez muito bem esse papel. E aí o próprio Bashir, no episódio inteiro, o Sid que também tá excelente, logo no começo ali, o cuidado que ele tem, a maneira como ele conversa com o O'Brien, extremamente sério, mas ao mesmo tempo é aquele cara que tá oferecendo ajuda, você percebe que ele tá ali disponível pro que for preciso. Então eu acho que foi sempre... o episódio inteiro é muito acertado como eles fizeram o desenvolvimento. Eu fiquei pensando, né, quando a gente se reencontra com alguém que sofreu algum tipo de trauma, passou por algum problema grande, perdeu alguém,
alguém, esse tipo de coisa, trauma de alguma natureza, a não ser que tenha tido uma coisa exatamente para ter passado por exatamente a mesma coisa, você não sabe o que aquela pessoa passou, então você vai bem tranquilo, você vai fazendo perguntas bem leves, se posicionando assim, para tentar entender o que está acontecendo. E essa situação, literalmente, é difícil compreender o que o O'Brien passou, de ter 20 anos de memórias comprimidas. Então o pessoal está extra o tratamento, na tentativa de entender, mais do que entender que é uma impossibilidade aqui estabelecida, mas tá ali pelo cara, fazer tudo por ele, e tá ali de uma maneira que ao mesmo tempo não torne o cara fugidio. E eu acho isso muito legal. Eu queria ter um chapa que nem o Bashir. Nesse sentido, assim, eu acho que foi super 10 no episódio. Desde os primeiros momentos até o final. Assim, foi muito bacana, profissional, mas ao mesmo tempo aquela coisa, eu me importo. E todos ali demonstraram, de uma maneira ou de outra, eu me importo. Até, por exemplo, uma coisa que eu reparei foi a questão do Jake. Se você parar pra pensar, o O'Brien passou muito tempo com o Jake naquela coisinha dele, estágio, acho que é o que eles chamavam. E é bonitinho o Jake ter esse tempo com o O'Brien, falar o nome das ferramentas e lembrar. Eu acho que é uma memória carinhosa da série e dele devolver o que o O'Brien deu pra ele. Então é uma demonstração assim, sem melodrama, do quanto um é importante pro outro, e uma demonstração clara disso de maneira objetiva, sem ser exposição. Mostrar as coisas e você lembrar da série. Então eu acho isso muito bem feito. E em outros momentos também ocorre isso. Eu acho isso muito bem feito. Eu acho que eu concordo com o que tu está falando, que eu acho que tem um aspecto do episódio nesse sentido, é que ele nunca cai no melodrama ou no over. A gente tem um overacting nesse episódio, por exemplo, na cena que eu acho que a gente vai comentar com mais detalhes depois, lá do Phaser e tal. Cara, ali pro cara cair no overacting, e gritar, e berrar, e enlouquecer, 2 toques, sabe? E além deles não fazerem isso nesse episódio, nessa cena, em nenhum momento do episódio eles fazem isso. Em nenhum momento eles caem no drama barato, no golpe abaixo da cintura, no overacting. Então, assim, é um roteiro de muito bom gosto, são atuações de muito bom gosto, sabe? Em nenhum momento ele peca em excesso, sabe? Tem um momento que, assim, ele não é ruim. Eu acho que faz muito sentido, mas é um golpe baixo, que é quando o O'Brien volta pro quarto, que ele tá de licença, não pode trabalhar, porque ele não estava indo lá se consultar com o terapeuta, e aí o Bashir falou que ele não voltaria a trabalhar enquanto ele não se tratasse, e aí ele tá, assim, tipo, meio totalmente transtornado com isso, porque ele já perdeu a vida dele inteira, e aí, de repente, quando ele retorna e começa a tentar a retomar a sua vida, tiram dele ali algo muito importante, e aí ele chega no quarto, e aí eles colocam a Molly, não tem jeito, a criança não tem um discernimento ali, né, e ela vai insistindo, até que ele explode completamente. Então, essa foi uma cena forte, eles não mediram ali não, para fazer essa cena, entendeu? Tanto que é a gota d'água pro O'Brien, né? Mas funciona exatamente nesse sentido, sabe? É uma cena forte, mas ela funciona bem e funciona exatamente pra criar esse gota d'água na cabeça do Miles. Depois daquilo ali, nós vamos direto pra aquela cena que ele vai pro armário e tal, e pega o phaser. Ela serve como um gatilho, sabe? E é interessante quando ele pega, porque a gente pensa numa coisa, mas não é exatamente essa coisa ainda. Ele se alterou com a Molly, podia ter dado um tapa na Molly, mas aí ele vai se matar, mas aí ele tá contemplando o suicídio, a gente vem a saber depois, porque ele já foi capaz de matar alguém, nem de agredir. Então eu acho interessante a mudança do entendimento à medida que aquela cena progride. Eu acho isso bem legal também. Eu acho isso é bem bolado da parte do roteirista. Achei bem interessante isso. Achei bem legal. Se a gente voltar no histórico do Miles, não foi a primeira pessoa que o Miles matou, né? Ele tem esse histórico de um morticínio na vida dele. Né? Mas suponho que naquela forma ali, pelo motivo, ele matou em situação de combate, né? Trocando. Eu suponho que a gente nunca viu as cenas em detalhes, mas eu suponho que foi naquela situação de combate, um dando tiro no outro, eventualmente alguém vai morrer. O inimigo ativo em combate. Né? Não, eu acho que ali, na verdade,
como você disse, que os roteiristas meio que apelaram, ali seria meio que um momento quem nunca, porque quem é pai, quem é mãe, quem é pai, quem é mãe, que nunca perdeu a paciência com o filho e depois não se sentiu mortalmente culpado. Eu sou pai, eu já perdi a paciência com a minha filha aqui, não por algo que ela tinha feito, mas por ela estar insistindo, e eu já estava com a cabeça cheia por outros problemas profissionais, enfim, problemas de relacionamento com outras pessoas. Então, ali, obviamente, foi elevado à enésima potência, né? Mas, assim, cara, dá pra você se colocar na pele do O'Brien a todo momento ali. E é como o Castanho falou, ali, na verdade, foi só a gota d'água. Ele falou, cara, todas as minhas camadas de humanidade já caíram. Eu era o oficial modelo da frota, o herói de guerra, o cara que serviu na nave capitânia da Federação, agora tô na estação espacial aqui num planeta que tá querendo entrar na Federação. E, cara, de repente isso acontece comigo. Aí eu mato o cara, meu companheiro de cela, que sempre tentou me ajudar. Não tô conseguindo me ajustar à minha vida anterior, minha rotina normal, vamos dizer assim. Visivelmente tá com um transtorno de estresse pós-traumático. E aí, assim, né, a cereja no bolo é o seguinte, ele volta pra casa, a esposa e a filha estão tentando dar carinho pra ele, e ele responde de forma desproporcional, agressiva. O cara fala, pô, eu não sou nada mais, cara. Eu não sou mais um ser humano. Por que eu vou viver? Entendeu? Então, assim, é muito forte isso, cara. E foi construído. Cada coisinha foi colocada no episódio. A gente começa a acompanhar lá, quando ele volta lá pra estação, ele pedindo a fruta, a grátis lá pro replicador, né? Aí o replicador fala, não dá os parâmetros aí que eu não sei o que é isso, não. Depois ele tá lá jantando lá com a Keiko, aí ele começa a separar a comida do prato. E depois ainda tem a cena dele lá dormindo no chão, tal. Quer dizer, o cara foi destruído. A psique do cara foi destruída. Então, assim, as coisas foram sendo colocadas. O roteiro foi levando a gente junto com ele nesse caminho, nesse tour que ele fez, entendeu? E, cara, é assim, né? O clímax ali, o final ali, brigou ali, explodiu ali com a pessoa errada. Quem nunca, como eu disse, né? Quem que é de carne e osso e nunca fez isso? E aí, assim, independente de ser filho ou esposa, enfim, às vezes você já estourou com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo. Quem nunca fez isso? E aí, cara, chega no final, o cara fala, cara, eu não presto mais pra nada, eu não sou mais ser humano. E aí, cara, quem segura a barra dele lá é o melhor amigo. E o interessante é que no roteiro original, quem teria aquela conversa que o Bashir teve com ele seria a Keiko. Se o episódio fosse apresentado na primeira temporada, que foi a tentativa, né, lá. Que não tinha comentou. O Bashir ainda, né? Não tinha o Bashir nesse sentido. Não tinha o relacionamento construído com o Bashir ainda. E, assim, nada mais natural. Tipo assim, teoricamente, a sua esposa é a pessoa mais próxima, tal, compartilha as dores com você, ou não. Nesse caso, acho que você já falou também, né, Luiz? O relacionamento que ele tem lá com o Bashir fez todo sentido pra construir essa última cena, e o salvador dele ali, na verdade, o cara que ajuda ele ali é o seu Bashir, né? Fez mais sentido ainda, né? É muito legal o paralelo. A imagem da cena final, só a imagem do Bashir e o Ichar aí, eu acho incrível. Só a imagem eu já acho incrível. Eu acho muito bom. Assim, muito, muito, muito bem bolado, muito interessante, tematicamente pertinente. Eu acho muito legal mesmo. Assim, um negócio, coisa boa realmente já acontecendo. Assim. Muito legal. Disso aí que você falou, eu acho que sim, essa parte dele pedir a fruta, dele dormir no chão, separar a comida, eu acho que é eles querendo mostrar ele tentando se readaptar à vida que ele tinha. Mas eu acho que a construção para ele chegar no momento de tentar se matar é a questão do que ele pensa com o Ichar. E assim, a primeira cena que quando ele volta, que ele conversa com o Bashir conversa com ele e fala, pô, nem imagino que você possa ter se sentido ficando ali sozinho, você não tinha ninguém, né? Alguma coisa, ele fala assim, não, eu fiquei sozinho. I can't imagine what it would have been like. 20 years in that cell. It was bad. In all that time, were you able to talk to anyone? See anyone? I was alone. Completely alone. E aí a edição também do episódio é maravilhosa, porque daí imediatamente corta e aí começa o flashback quando ele é jogado lá a primeira vez que ele tá na prisão e o Ichar já tá ali. E em vários momentos o Bashir de novo fala essas coisas, pô, você estava sozinho, e aí ele vendo o Ichar em alucinações, que ele continua vendo isso. Então, eu acho que
é essa construção, assim, que é o que eles queriam colocar do impacto maior ali mesmo pro O'Brien, né? Porque eu acho que no dia a dia, dele ter que se acostumar, isso é algo que ele seria capaz de, aos poucos, ir se reintegrando. Mas isso do HR pegou muito forte para ele, porque é aquela coisa que ele fala ali no final, pô, mas eu aprendi desde criança que a humanidade melhorou e que nunca seria capaz de ser isso e tal. E aí a gente volta com aquilo que a gente conversou antes, se a colocação do HR ali não tinha sido proposital, porque aí o Bashir fala, não, você é um bom homem, Miles O'Brien, e você não pode deixar esse breve momento definir o resto da sua vida, porque senão você vai fazer com que os Agrati tenham vencido, que eles tenham conseguido destruir um homem bom. Então, eu acho que é isso daí fecha o que a gente estava comentando, né, sobre o que ele passou lá na prisão e se aquilo lá foi proposital ou não. Então, eu acho que isso daí é mais uma coisa que demonstra isso daí, né? Eu acho que é bem interessante. Eu só sinto da gente não ter visto em episódios futuros ainda alguma coisa a respeito. Meio que morreu aqui. No final ali os dois conversando, então tipo, ficou subentendido que ele vai conversar lá com o psicólogo e que aos poucos ele vai conseguir retomar a vida dele, né? E aí eles já até conseguem fazer uma brincadeira no final, até interessante, porque até então o Bashir nunca faz nenhuma brincadeira com ele, e aí aqui ele fala, ó, você pode conversar com o cara ou você pode conversar comigo, aí o Brian fala, não, obrigada, de jeito nenhum, entendeu? Que é algo que ele sempre teve essa dinâmica na amizade deles, que daí aqui no final a gente vê. É só um parênteses aqui, Mari, quando eu disse construção, eu tô falando das várias camadas diferentes, né? Uhum. Então tem as camadas aparentes, que foi o que eu disse, dele separar comida, dele dormir no chão, e tem as camadas que são mais invisíveis, que ele tá guardando pra ele, ou tentando pelo menos guardar pra ele, até ele entender que lá no final que não é possível guardar certas coisas. Você não consegue lidar com algumas situações sozinhos. Então, do ponto de vista de construção, que eu quero dizer, é tudo. Tudo que a gente vê do O'Brien no episódio foi sendo construído. Então, desde o início lá, quando ele sai lá do transe dele, lá do coma lá, que os caras expuseram ele chegando no runabout, depois, de fato, a reimersão dele na estação, na sociedade federada, vamos dizer assim, os roteiristas vão colocando isso pra gente. Ó, o cara tá com dificuldade, ó, o cara tá com uma certa dificuldade. E tem aquela parte que só a gente vê, que os amigos não veem. Os amigos sentem que tem alguma coisa errada acontecendo, tanto que o Sisko faz o papel de comandante, aí ele fala, cara, você não tá em condição de trabalhar, né? Você deveria estar fazendo terapia, não tá fazendo. Teve um problema lá com o Quark, que você, enfim, machucou o cara lá, teve um ataque de raiva lá, de fúria. Então assim, cara, você precisa primeiro resolver essas questões antes de você voltar ativa de fato. Então, quando eu quero dizer construção, eu tô dizendo disso tudo, não uma coisa isoladamente, só os exemplos que eu dei, obviamente. Tem tudo, tem o que você disse, obviamente, dele tá tentando lidar lá com as alucinações que ele tem lá do amigo que ele matou. Isso aí talvez seja o mais importante. Aí eu não sou psicólogo, obviamente, mas é projeção pura. É o resquício da lavagem cerebral que ele sofreu. E uma forma da psique dele de tentar, de alguma forma, ajudá-lo. A porta de saída pra ele. Falar, cara, vai lá pedir ajuda, pelo amor de Deus, né? Pede ajuda pros seus amigos, cara. Você tem que falar o que aconteceu, você tem que confessar o que você fez, tal, pra você poder ter paz. Então, assim, nesse sentido é que eu quero dizer, é construído. E não foi construído gratuitamente porque o Robert Hewitt Wolf, que escreveu o roteiro, ele pegou ali uma consultoria da esposa dele, a Celeste Wolf, né, que era psicóloga, terapeuta na época, fez uma consultoria pra ele não acreditada. Tanto ela quanto o Ron Moore também. Eles tinham umas discussões em relação se deveria ter flashback, se deveria ter a materialização do amigo dele aparecendo ali depois, falando com ele, interagindo com ele, e eles chegaram num acordo que teria os dois. Não, vamos colocar o flashback, mas vamos colocar aqui a alucinação também, a aparição do falecido aqui também. Isso eu achei interessante, porque o Robert Hewitt Wolf queria só mostrar o HR em flashback e o Ron Moore achava que ele só deveria aparecer em alucinações. Então é interessante que você vê que o peso que a sala de roteiristas tinha, que a gente
já sabe muito bem de Deep Space Nine, mas aqui fica bem evidente isso, quando não é o cara que está escrevendo o roteiro, mas ele tem uma opinião forte sobre como o mesmo deveria ser escrito, e aí em conjunto eles definem o que fazer. Eu acho isso interessante. Mari, só queria acrescentar um lance no lance daquela cena ali do phaser, é que, como o Alexandre falou, o Miles vai piorando com o episódio, o estado mental dele, e aquele lance ali, quando ele ali quase bate na Molly, é o gatilho, ele não quer se matar quando ele tenta fazer isso por causa daquele fato em específico. Aquilo ali foi o gatilho, porque ninguém tenta tirar a própria vida por um motivo. Ninguém acorda um dia de manhã, acontece uma merda e, nossa, entendeu? Ninguém faz isso. Agora, vai tendo uma sucessão, e o fato dele não contar pra ninguém, ele vai acumulando tudo aquilo pra ele vai acumulando aquele sofrimento pra ele não divide aquilo, e acaba que aquele evento acaba sendo um gatilho pra ele fazer o que ele faz, né? No fim, ele acaba não concluindo, mas ele tenta fazer. E isso é muito, muito verdadeiro, assim, dessas situações que a gente vê com pessoas em depressão profunda e tal. De novo, não sou psicólogo, mas essas pessoas que a gente vê em estado deteriorado psicamente, é exatamente isso. Não é um fato que faz a pessoa tirar a própria vida, não é um problema, um acontecimento, vai tendo uma sucessão de questões, e aquela pessoa vai internalizando aquilo e vai somatizando aquilo no corpo dela, até que com o evento gatilho acaba dando a merda, né? E esse episódio ele retrata muito isso, até quando o Julian vai lá salvar ele. Eu gosto muito que na cena, eu acho forte, que ele vai adicionando um a um, né, o peso do phaser ali. Ele nem põe ele põe no máximo, cara. A tamanha era a dor que ele tava sentindo. Pra vaporizar. Pra vaporizar. Aquilo ali não mata, aquilo ali ele é sumido da existência do universo. E é muito forte, e a direção vai sutil ali, ele apertando um a um e fazendo barulhinho. Acho que a gente nunca tinha visto em Star Trek, assim, o cara por um. Então é muito forte, assim, essa cena. Esse episódio, infelizmente, é muito realista, assim, todo esse contexto do cara. É um gatilho que acontece. Não é aquele fato que causa necessariamente o problema, mas é um gatilho depois de uma série de problemas que vai acarretando na vida da pessoa, no caso do episódio do Miles. É interessante que tem uma frase ultra clichê ali no início dessa cena, que o O'Brien fala, eu nunca pedi a sua ajuda. Aí ele fala, não, você não precisava pedir. Eu sou seu médico, sou seu amigo. What the hell did you say to him? I take it you talked to Captain Sisko. I talked to him all right. He relieved me of duty. It's for the best, Miles. How do you know what's best for me? You have no idea what I've been going through. You're right. You were alone in that cell. I wasn't there with you. I didn't see what they did to you. But I do know you suffered and that you're still suffering now, and I'm trying to help. I never asked for your help. You didn't need to ask. I'm your doctor and your friend. É ultra clichê isso daí, mas tem um peso muito grande quando a gente vê o Bashir falando, e com certeza esse episódio talvez tivesse perdido muito se ele tivesse sido feito na primeira, na segunda temporada, e até mesmo na terceira. Eu acho que ele veio no momento certo, porque... No momento exato, eu acho. A interação entre o Bashir e o O'Brien ali casa muito bem com tudo que acontece. E o mais louco, se a gente pensar, é que até então o Bashir e o O'Brien se conheciam fazia 4 anos e pouco, e sei lá, metade desse tempo o O'Brien nem gostava dele. Então, quer dizer, efetivamente ali de amizade era 1 ano e pouco, 2 anos, e ele ficou amigo do Ichar por 20 anos. Então imagina o peso que era essa amizade dele com o Ichar, mas no fim das contas a gente vê que, eu acho que até eleva ainda mais a amizade do Bashir e do O'Brien, em como ela é tão especial ali um pro outro. Exatamente. De certa maneira, a comparação aqui é meio... O The Visitor captura o tamanho do relacionamento do Jake e do Sisko, e aqui você tem, de alguma maneira, você tem uma mensuração do que o O'Brien e o Bashir significam um pro outro também. Quanto ele tem que chegar junto nesse aspecto maior que a vida que o episódio tem, e conseguir que ele baixe aquele phaser ali. Ou seja, a coisa é humana, a coisa é totalmente
minimamente relacionável, mas você usa o sci-fi para introduzir uma coisa maior do que a vida, superlativa, para você indicar que aquele sentimento que une aquelas duas pessoas é superlativa, talvez, além de qualquer palavra, quaisquer palavras. Eu acho isso muito legal também. A relação dos dois é muito bem construída, assim, durante a série toda. E eu acho que o Julian faz um contraste, assim, sei lá, quando ele chega lá no Emissary, todo apavorado e todo empolgado. Quando ele chega, ele vê o Miles com o phaser na mão, ele não entra em desespero, ele não entra em pânico, ele vai falando com calma, ele vai fazendo exatamente o que tem que fazer, até quando ele consegue tirar o phaser da mão do Miles. Então até isso, assim, é impressionante o episódio, como eu devo ter falado em algum momento, o lance de que eles nunca caem no over, né, nunca, não tem gritaria, não tem overact, assim, dos caras, oh my god, entendeu? É tudo no tom de voz ameno, e isso funciona muito bem pro episódio, até pra tensão do episódio. E sim, é mais um passo nessa construção do Miles do Julian, e quando chegar lá em What Leave Behind, vai ter aquela colagem cafona pra caramba dos dois, eu vou chorar que nem criança. Alice, você quer comentar alguma coisa da parte da direção do Alexander Singer? A gente sabe que você não é muito fã dele, mas eu acho que nesse episódio ele, assim, na minha visão leiga da coisa, eu acho que ele foi muito bem, direção de atores, eu acho que os cortes feitos foram muito bem feitos, a montagem das cenas, por exemplo, a que me chamou mais atenção é lá, que eu já comentei, quando o O'Brien está conversando com o Bashir, que ele acabou de chegar na estação, e aí ele fala que ele estava sozinho, sem ninguém, ficou 20 anos sozinho, e aí corta para o flashback, e a gente vê que aquilo não é verdade, e outras coisas, assim, e aí só uma observação, que esse foi o último episódio do Alexander Singer dirigindo em Deep Space Nine. Pois é, ele deixou o melhor pro final. Ele não viria mais dirigir para Deep Space Nine, voltaria para dirigir Voyager, né, até lá 1998. Então, daqui até o final dele, de fato, em Star Trek, ele dirigiria mais 8 episódios lá em Voyager e depois encerraria a carreira dele, né? Mas eu acho que foi isso mesmo. Ele deixou, assim, o melhor episódio, o melhor trabalho dele, na verdade, nesse episódio aqui, onde ele, de fato, se empenhou um pouco mais para construir, assim, planejar melhor as cenas. Você colocou aí já algumas cenas específicas aí das suas favoritas, mas assim, ele fez coisas que ele não costumava fazer nesse episódio. Por exemplo, ele fez 2 mini planos sequências ali de mais ou menos 30 segundos cada um, emendados, quando o Bashir tá contando pra Keiko, né, o que aconteceu com o O'Brien e tal. Se a gente juntar esses 2 mini planos sequências aí, vai dar mais ou menos 1 minuto. E assim, ele aparentemente eu vou dizer, ele se inspirou, né, no que o Frakes tinha feito lá em The Search, parte 2, e o LeVar Burton tinha feito no Bar Association, que foi meio que colocar os dois caminhando ali no segundo pavimento ali do Promenade e filmando. Talvez a cena não tenha sido assim tão bem planejada quanto as outras duas, mas foi assim, sempre tecnicamente é uma cena difícil, né, de filmar. Então, ele não tinha feito isso ainda. Pelo menos em Deep Space Nine ele não tinha feito. Então, e aí depois eles descem a escada, né? Isso já é no final. Sim, eles vão caminhando e aí eles descem a escada e acaba, né? Assim, exato. Então, isso eu me parei também. Então, é praticamente a mesma trilha que o Frakes tinha feito lá em The Search Parte 2 com o Bashir e o Garak, né, atravessando ali a estação pelo segundo pavimento. E no final também, por coincidência, eles descem a escada. Então, assim, ele não tinha costume de fazer isso, né? Ele fazia cenas mais comuns. Aqui ele abusou um pouco mais dos closes, né? Até porque precisava, de fato. Ele teve aqui a sensibilidade de fazer uma direção realmente de atores, né? Focando mais aqui no que os atores precisavam entregar. Acho que, assim, quando é assim, você não pode cortar demais, nem pode cortar de menos. Tem que ser equilibrado o negócio. Acho que ele fez uma direção extremamente equilibrada, extremamente segura. Não distraiu com nada. Às vezes o cara começa a querer fazer muita firula, virar demais câmera, mudar muito ângulo, e aí você acaba perdendo um pouco o foco ali da cena, do que o cara tá falando. Então, assim, eu gostei muito da direção dele nesse episódio. Pra não falar que eu gostei de tudo, teve, assim, aquela cena em que o O'Brien começa a quebrar tudo lá na área de carga, eu não gostei muito dos props ali, aquelas caixas, aqueles reservatórios, aqueles recipientes, que você percebe que tá tudo vazio. Então ele tá com uma chave, ele parece uma chave de, sei lá, uma chave de roda, o que quer que seja,
vez uma ferramenta, ele tá quebrando tudo. Só que você vê que os negócios são meio leves, mas assim, nada que comprometa, obviamente, né? Mas você vê ali que o negócio é meio... que são próprios de verdade, um negócio de plástico, entendeu? Mas assim, isso não compromete, obviamente, o trabalho que ele fez no episódio. E assim, o Murilo já comentou aí, pra mim, assim, a cena que o O'Brien faz o ajuste ali do phaser, a gente nunca tinha visto de fato num close tão próximo, já tinha havido aquele ajuste em outras ocasiões, por exemplo, num episódio da Nova Geração, que o Riker é obrigado a matar lá uma alienígena que ele tinha acabado de se relacionar, que ele vaporiza a mulher, mas ele vai ajustando o phaser. Ele primeiro coloca em tonteio, depois tonteio máximo, depois ele coloca num nível mais alto e por final ele vaporiza lá a mulher. Isso acho que é na primeira temporada. Eu não lembro exatamente o nome do episódio, mas a mulher lá era uma infiltrada e tal, e ele se relacionou lá sexualmente com a mulher, enfim. E aí depois ele é obrigado a matar ela, porque a mulher vai tentar matar lá um embaixador lá de uma raça rival alienígena. Então a gente nunca tinha visto o ajuste de phaser tão próximo. Quando ele coloca tudo do verdinho, depois tudo no vermelhinho, você fala, caramba, bicho, é o que vocês falaram aí, o cara não vai só se matar, ele vai se apagar do universo, porque não vai sobrar nada, cara. Vai sobrar poeira ali. Então, assim, eu acho que ele teve muita sensibilidade aqui, o Alexander Singer. Ele teve muita sensibilidade. Acho que ele, olhando a carreira dele em Deep Space Nine, ele poderia ter tido uma jornada de mais sucesso se ele equiparasse os outros episódios que ele dirigiu com esse aqui. Esse aqui realmente foi muito bem. Assim, ele fez muito mais do que a direção de TV comum da época. E coincidência ou não, depois desse episódio, ele migrou definitivamente só pra Voyager e depois encerrou a carreira dele lá em Voyager em 98. Mas, pra mim, excelente a direção dele, Mari. Ainda mais considerando ali o prazo de gravação ali, 8 dias, mais ou menos. Excelente a performance dele aqui nesse episódio. Eu achei que ele fez uso das tomadas fechadas para sugerir o clímax ali, que ele se encontra, a gota d'água mencionada ali com a Molly, que ele sai ali do Ops e ele vai... Cada mudança de cenário vem uma tomada mais fechada, ou ele se apoiando na parede, ou ele segurando alguma coisa, ou a imagem da alucinação do Ichar, isso se compondo ao longo dessa trilha. Eu achei muito bem bolado, achei visualmente interessante e contribuindo muito para a contação de história. Essa coisa do phaser, inclusive você reconhecer visualmente o que ele está fazendo, eu acho muito legal, né? Uma coisa que às vezes é muito comum em Jornada, acreditar na parte da contação de história visual. Às vezes Jornada deixa um pouco a desejar nesse sentido. Eu achei muito legal, tem o impacto e a forma como foi feito. E a direção de atores, eu acho que a gente vê coisas do personagem O'Brien fazendo que a gente nunca vê ele fazer. Geralmente ele é o cara mais relaxado da turma, o cara tá sempre de boa, é o homem comum. Aí aqui a gente vê ele se comportando de maneira bem fora disso. Então essa surpresa, esse estranhamento tem tudo a ver com o episódio, é muito bem apresentada. Por exemplo, quando ele chega para falar com o Cisco, não sei se alguém já passou por esse tipo de situação, vai falar com o cara que o cara já tá com algum tratamento psiquiátrico, já tá pra lá de Marrakech, e você vai ver, caramba, o que eu faço com esse cara? O Colmini tava olhando torto, assim, olhando pro além, pro horizonte, exatamente como alguém nessa situação olharia. Eu achei muito interessante. E você vê na cena final o Colmini tentando explorar um limite ali pro alcance dele em termos de intensidade, e a gente fica meio na dúvida até onde que ele vai chegar nesse tipo de... para vender ali o desespero, e ele acaba tendo uma solução de que ele vai, aí quando parece que ele vai estourar, vai dar um grito, ele vem para baixo e faz uma voz suave, ele troca o ápice por essa voz suave, próxima, calma, em meio à confusão, né, nervosa, mas ao mesmo tempo suave, digamos, e acaba sendo uma solução muito interessante e tem tudo a ver com a cena em si. Muito legal mesmo, assim. E achei que foi uma direção bem boa também. E só queria fazer um parênteses aqui. Eu queria dizer um negócio sobre essa cena do Avery com o Colmini, e eu acho assim, o Avery Brooks é um grandíssimo ator, sou muito fã dele, mas eu acho que parte do sucesso do episódio é não ter usado muito o Cisco, exatamente para manter a frequência do episódio de atuação numa frequência mais down, mais baixa. O Avery, apesar de ser um grandíssimo ator, o melhor ator, talvez tenha passado por Star Trek, ele é muito expressivo, sabe? Então toda a cena que ele tá acaba puxando muito pra si mesmo, e muitas feições, e muitas expressões, e um tom de voz alto, e é a característica dele, é um grande ator, só que eu acho que pra manter a frequência que o episódio precisava, não caberia tanto, talvez, uma presença mais forte do Cisco e do Avery. Talvez eu esteja falando uma merda absurda, mas é uma leitura minha do episódio. Não, ele
aparece na cena que ele tem que aparecer, e se você observar, ele tá bem contido, né? Porque eu acho que ele tá pensando, o O'Brien é um cara muito importante aqui pra estação, ele é uma figura importante, e ao mesmo tempo é uma pessoa muito querida. Então isso aí ele consegue passar. A maneira do Avery Brooks é até uma atuação bem contida, o que ele faz ali. Mas, de fato, o episódio é bem pra dentro, para o benefício dele, é verdade, sim. Tem mais alguma coisa, Murilo, que você gostaria de falar desse episódio que a gente ainda não comentou? Assim, pra não dizer que o episódio é perfeito, eu acho que ele tem um pequeno problema, tipo assim, o cara chegou, o cara passou 20 anos preso, mas tudo bem, vamos botar o cara pra trabalhar, porque, tipo, né, quem não esquece de tudo técnico em 20 anos? Sei lá, se eu passar uma semana longe do trabalho, esqueço todos os pluguinhos do computador. Fico imaginando o cara que passa 20 anos, então, sei lá, isso eu acho um problema do episódio, mas também a solução dele, talvez, seria entrar num Ultra Technobabble, o que eu já também acho que nunca é solução, mas talvez, desde o começo, ele tá fora de serviço, teria ajudado um pouco na lógica do episódio. É aquela história, né? A ficção tem a vida real não tem obrigação de seguir a lógica, a ficção tem. Então é um pequeno problema do episódio, mas assim, de novo, o episódio não é sobre essas coisas. O episódio, como o Castanha falou, ele é pra dentro, assim, ele aborda sistemas ultra sensíveis, e que bom, talvez, que ele não perca tempo discutindo essas logiquezas aqui que nós gostamos de discutir, e discuta mais o que ele de fato quer discutir, que é a questão humana, de ter a psique destruída, assim, é um episódio que muito fácil de ressoar com todo mundo. Isso daí é uma questão interessante de discutir, porque, assim, para ele foi real os 20 anos, então, talvez na cabeça dele ele tenha esquecido essas coisas, mas foram horas que passaram. Então, se a gente pensar que a memória muscular dele é de dias atrás, ele não ficou efetivamente, se a gente for pensar, sem trabalhar por muito tempo. Mas a gente não sabe o que aquilo fez na cabeça dele, a maneira como as memórias foram implantadas e tal. Não sei se ao longo do tempo vai diminuindo a sensação de que ele passou esses 20 anos ou não. E, aliás, dentro disso, é interessante que logo no começo eles já colocam que não vai ter solução fácil, porque o Bashir fala para Keiko, olha, eu não posso apagar a memória dele, lembrando lá, por exemplo, de Sons of Mog, que foi o que ele fez com o irmão do Worf, e porque ele fala que não é uma opção, porque senão ele vai esquecer de simplesmente tudo, não é só disso que ele vai esquecer. Então eu achei interessante eles colocarem esse detalhe aqui, do tipo, mas o Bashir fez isso antes de apagar a memória, e agora? Mas aí ele coloca aqui que isso não seria uma possibilidade. Eu acho isso interessante eles terem colocado. Eu só acho assim, eu fiz essa crítica ao episódio, mas de novo, que bom que o episódio não perdeu tempo fazendo isso, que bom que o episódio dos caras não me sentaram na reunião, entendeu? Star Trek em reunião. Vamos discutir a situação do O'Brien aqui, ficar discutindo as N formas que a gente pode solucionar isso. Que bom, é um furo do episódio? Provavelmente, mas que bom que ele existe, o furo do bem, entendeu? E você, Ale, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o episódio que a gente não falou ainda? Tem umas trivias aqui cinematográficas, como sempre, né? A participação do Craig Wasson, que fez o papel do Ichar aí, um amigo de cela lá do O'Brien. Para quem já assistiu, ele era o protagonista do filme Dublê de Corpo, né, de 1984, do Brian De Palma lá, com a Melanie Griffith, enfim. É um filme cult aí dos anos 80, que eu gosto, inclusive, tem aqui gravado aqui. E ele também tinha feito papel em Amigos para Sempre. Fez papel lá de um imigrante iugoslavo lá. Filme bonitinho também, bacana lá, no princípio dos anos 80. Depois de Dublê de Corpo, ele fez A Hora do Pesadelo 3. Depois meio que ele caiu no ostracismo, começou a fazer coisa pequena, série e tal, e enfim. Mas você via que ele é um cara que tinha, vamos dizer assim, envergadura pra atuar. Que ele, pra mim, aqui, depois do O'Brien aqui, eu achei a atuação dele até melhor do que a do Alexander Siddig. Eu acho que ele arrebentou aqui como Ishar aqui. Teve a participação da Margot Rose, que era a carcereira lá dos Argrat. Ela foi acreditada como Rin, o nome da alienígena. E por coincidência, ela também fez o episódio The Inner Light, né, lá da nova geração. Ela era a esposa lá do Picard no episódio lá. E aí vai a trivia do Barras no Baile, né? Ela tinha feito o Barras no Baile um ano antes. Ela era orientadora de faculdade da Kelly Taylor, a Lourinha. E outra trivia interessante dela, que ela contracenou com a Denise Crosby, Tasha Yar lá da nova geração, no filme 48 Horas, de 1982. Aquele filme lá com Nick Nolte, o Ed Murphy, do Walter Hill, né, o diretor. E ela também, por coincidência, já tinha atuado na franquia da Hora do Pesadelo, só que ela atuou na série, né? Teve uma série lá da Hora do Pesadelo de 2 temporadas, final
dos anos 80, com o mesmo protagonista, né, que fazia o Fred Krueger, o Robert Englund. A gente tem também a participação do F.J. Reel, né, o Muniz, que já tinha atuado em Starship Down, aqui dessa 4ª temporada, e voltaria na próxima temporada no The Ship, na 5ª temporada. Ele também trabalhou em Barras no Baile, ele fez alguns episódios lá da 5ª temporada, ele era o personagem Alex Diaz, né, que era como se fosse um rival lá do Brandon Walsh. E depois ele voltaria, né, fazendo alguns episódios aí de Voyager e de Enterprise. E uma coisa assim, que na nossa versão tem, mas na versão inglesa não tem, desse episódio, é quando o O'Brien começa a brigar lá com o HR na cela, a gente escuta, né, quando o O'Brien quebra o pescoço dele. A gente escuta o estalinho. E na TV britânica eles tiraram esse som. Não sei se por questão de censura, enfim, para ficar menos gráfica a cena. Lembrando que na época era TV aberta, então dependendo do horário, dependendo do país, tinha algumas regras específicas de censores. Só fica sugerido que ele morreu de alguma forma. Me surpreende, inclusive, esse episódio ter passado em TV aberta, sabe? Que é um episódio bem forte pra esse sentido. Acho, inclusive, que o streaming devia ter uma coisa nesse sentido, tipo, esse episódio trata de temas sensíveis, sabe? Coisas do gênero que não tem. A Netflix acho que deveria ter, inclusive, surpreende ter passado em TV aberta. Mas discussão sobre algumas coisas, Murilo, é mais recente. Então, tipo assim, preocupação com saúde mental, de uma forma geral, não era uma coisa sem dúvida. comum, entendeu? Nos anos 90. Nós estamos falando de 28 anos atrás, 96, não é isso? 1996, esse episódio, abril, vai fazer 28 anos. Então, assim, não era... Esse tipo de debate não era colocado à baila. Existia uma preocupação de alguns roteiros, alguns roteiristas especificamente, mas eram preocupações mais pessoais, vamos dizer assim. Não, por isso que eu digo, eu acho que na época, assim, passou outra época, que eu digo é hoje, assim, nos streamings, acho que deveria ter, tipo, Visa, esse episódio aborda temas sensíveis sobre saúde mental, algo assim, como a Mari fez na própria abertura do podcast, sabe? Sim, entendi. E você, Castanha? Eu acho que a gente falou basicamente tudo. Chamei atenção para a continuidade do Jake, com certeza do Bashir, né? A gente mencionou bastante a coisa do Muniz. Vai aparecer de novo mais à frente. E é muito legal o investimento da série em todos esses relacionamentos e a utilização que ele faz. Mas era isso, é um episódio que eu tenho um carinho absurdo. Realmente eu considero um dos melhores momentos da série. Eu acho que é um episódio daqueles que dá para você estudar, dá para você tirar lições para de escrita nesse, como é que você escreve o episódio, como que você toma certas decisões. E ao mesmo tempo tendo, digamos, um seio de uma série orientada a personagens, guiada a personagens, você fazer episódios dessa maneira e saber exatamente o que você vai incluir, como é que você vai incluir. Talvez a única restrição clara que eu tenha é que numa série mais moderna, seja de 2000 para cá, digamos, a gente teria que ter uma consequência mais clara dessa questão do O'Brien, ele tomando um remédio para sempre, ele lembrando de uma coisa ou outra, ele enfrentando uma nova situação que tivesse alguma ressonância com a situação do Ichá, da situação desse aprisionamento e tal. Eu acho que seria natural ter consequências nesse sentido. Mas, tirando isso, eu acho que é um episódio daqueles que a gente pensa em DS9, a gente pensa logo, é 100% DS9 raiz, e nele estão resumidas algumas das grandes características da série, do melhor que ela tem a oferecer. E eu acho que foi um grande episódio, sempre achei e continuo achando. É esse dos pra ficar. Gozado, Murilo, nesse episódio você não fugiu do assunto, né? E porque você não fugiu do assunto, eu vou me enfiar num buraco e vou fugir do assunto do episódio, porque você me inspirou, enquanto estamos gravando esse episódio aqui, eu estava finalizando a edição do Pastitense Parte 2, e lá eu, Castanha e Murilo, chega um certo momento do episódio que a gente passa uns 15 a 20 minutos falando sobre outras coisas de Jornada nas Estrelas, mas que nada a ver com o episódio, né? Hoje eu não fiz isso, hein? Pois é, só que daí eu tô me enfiando no buraco, apesar de você não ter feito. Não sei se o Castanha prefere fazer isso mais lá pro final, porque o Murilo ainda volta em Body Parts, mas eu queria aproveitar que o Murilo tá aqui, porque como a gente conversou sobre esse assunto lá em Pastitense, porque lá a gente fugiu do assunto, a gente estava falando do Michael Piller, e aí a gente começou a falar lá da segunda temporada de Voyager, e você falou assim, olha, quando chegar na 4ª temporada de Deep Space Nine, eu vou falar sobre a segunda temporada de Voyager, sobre a volta do Michael Piller e tal. Não sei se você quer falar sobre isso agora, Castanha. Eu falei isso. Você falou isso, exatamente. Castanha, eu vou abrir falar rapidinho. Eu nem bebo, mas eu vou abrir um vinho para falar isso. Ah, é?
bebo, mas vou abrir e ficar olhando o vinho, assim, porque eu quero ouvir tu falar. Não, gente, mas é uma coisa simples. Então, terceira temporada de DS9, o Michael Piller estava dando linha na pipa, e primeira de voz ele ajudou ali a criar, escrever o piloto, e ele também estava dando linha na pipa, que ele tinha um outro interesse, que era uma série que ele era meio que um western sci-fi, um negócio meio estilo James West. Eu esqueci o nome exato da série, mas acho que é Legend. Legend. Então era uma série, vejam só, o Richard Dean Anderson, o MacGyver, depois virou o camarada lá do Stargate, O'Neill, né? Coronel O'Neill, e o John DeLance, o Q. Então a série, ou seja, o negócio é uma saladinha, um western sci-fi, um negócio meio retrô, com o Richard Dean Anderson e o John DeLance, pra UPN. Só que essa série não deu certo. E os caras ficavam reclamando da série, queriam que ele fizesse de outra maneira, aquilo outro, e isso deixou o Michael Piller meio incomodado. A série não deu certo, foi cancelada, e ele voltou para a segunda temporada de Voyager, brigando horrores com a Jeri Taylor sobre a direção da série. E para quem viveu aquela época, viu seriados da época, tinham novidades no prime time, tinha algumas séries que traziam algumas novidades, tipo, tinha uma questão de você tornar as cenas muito pequenas e chavear entre as cenas de maneira muito rápida. Ou seja, falar rápido, cortar muito, ter cenas cada vez menores e você ir mudando de foco, tendo várias histórias por episódio, ao longo do episódio, 4 histórias, e chaveando entre isso muito rápido. Uma série muito famosa na época por fazer isso era Plantão Médico, ER, passou aqui no Brasil um pouco, em TV aberta, inclusive, e Nova York contra o Crime, no NYPD Blue, entendeu? Então essas séries faziam isso, eram cenas muito picadas, elas chaveavam muito entre si, e o pessoal ficava falando pro Mike, faz mais isso, faz mais aquilo, e coisas de arcos também. E ele levou isso para discutir ali na temporada de Voyager, naquela Cine Fantastique que eu comento, que tinha a quarta de DS9 e a segunda de Voyager, acho que tem 2 entrevistas com ele, ou 1,5, ou pelo menos uma, em que ele discute essas coisas. E é interessante você ter episódios que tentam fazer coisas assim, sem propriedade. Você vê uma produção muito confusa, que eu acho que assim, a cereja no bolo de Titica é aquele arco lá do informante Kazon, do informante federado que fica falando com os Kazons. Ao final de cada episódio ele dá uma cola lá, estão fazendo isso assim, estão fazendo isso assim, assado. Ele faz isso por 5 ou 6 episódios, ou seja, se era pra fazer um troço ruim, fez o pior possível. E eventualmente, ao final daquela temporada confusa, cheia de problemas, com episódios horríveis, twists, thresholds e outros episódios cada vez mais estranhos, o Michael Piller se desligou meio melancolicamente de jornada. Ele voltou lá no Insurrection, mas também terminando de forma melancólica, se você quiser considerar o Insurrection, mas ele sai meio que pela porta dos fundos, infelizmente, nessa segunda temporada de Voyager. Mas eu acho que o mais importante é que, além de eu perceber que eu poderia não gostar de uma temporada de jornada e ao mesmo tempo até não gostar de uma série como toda, que acabou sendo o caso de Voyager, um ano antes, quando eu tinha a primeira de Voyager, a terceira de DS9, a TNG acabando, indo pro cinema, com o Kirk no Generations, não estava isso muito claro, não estava muito claro para mim para onde que isso ia. Um ano depois já estava muito claro, porque a quarta temporada de DS9 era uma série que eu já gostava, tinha simpatia, mas eu achei que o nível era tão além do que já havia sido feito antes, e tão absurdamente além do Voyager, que eu falei, estamos bem, e essa daqui vai ser especial, ela vai ficar, e talvez melhore mais ainda. Eu não sabia muito bem que era o Airaber, por exemplo, nessa época. Eu não tinha muita noção dessa mudança, eu olhava assim, li o texto, mas talvez eu não entendesse tão bem a coisa. Mas eu lembro de ler aquela Cine Fantastique, de ver os episódios, eu via claramente a briga do Jeri Taylor e do Michael Piller na segunda temporada de Voyager, essa confusão, ele voltando pra jornada. Estranho, né? Um cara que não deveria ter nada pra provar, se impondo algo a provar numa temporada que acabou sendo melancólica, cheio de problemas, com várias coisas lamentáveis. Em contrapartida, a de DS9 foi que você tem dificuldade de apontar em 26 episódios, que é uma coisa hoje em dia impensável, de você produzir 26 episódios de drama de 1 hora para uma temporada televisiva, que você chega a ter um pouco de dificuldade de apontar aquele que é de fato ruim, aquele que de fato você não quer rever nunca mais na vida, entendeu? Então foi um momento assim, foi uma revelação da qualidade de DS9 e que não se derreteria, continuaria
continuaria. E Voyager é uma série que eu cada vez comecei a pensar menos a respeito. E estava tudo bem, mas foi um momento bem marcante. Eu lembro direitinho dessa coisa do Michael Piller voltando ali como descrito e ele tendo dificuldades ali na segunda temporada de Voyager de se posicionar. É estranho, por que ele sentiu essa necessidade de voltar? Será que se a série tivesse dado certo, ele teria voltado? Eu fico que a gente só pode especular, mas foi um momento muito importante, essa virada aí, quarta de DS9, segunda de Voyager. Eu acho que as coisas nunca mais foram as mesmas. Esse artigo que você comenta da Cine Fantastique, literalmente o nome do artigo é O Final de uma Era. E a foto do Michael Piller. Explicando que ele estava deixando a segunda temporada. Ele estava deixando a segunda temporada como produtor executivo, de fato, e virando consultor criativo, que é o nome que eles dão quando o cara vai dar um pitaco ou outro ali, mas sem nenhum tipo de autonomia decisória mais. Isso. Eu acho que tudo isso que tu comentou, Castanha, todo esse imbróglio que é a produção de Voyager, é um pouco que difere Voyager de DS9. A gente comentou hoje aqui que o Moore, mesmo não sendo roteirista do episódio aqui, ele bateu um ping-pong, bateu uma bola com o Robert Hitwolf. É o Robert Hitwolf, né, o escritor desse episódio? Sim. Isso. O Robert Hitwolf bateram uma bola sobre a questão do Ichar e tal, que ele deveria aparecer em flashback ou em alucinação. A gente tem uma história muito linear na sala de roteiristas de DS9. Ele começa com Piller, depois o Ira Behr assume, aí vem vindo, o Hitwolf acaba saindo, mas a gente tem ali René Chavaria, a gente tem Moore, a gente tem toda aquela turma ali, e que é uma turma muito fechada, que contribuía em si, era uma sala de roteiristas que não tinha uma relação de eu te ferro aqui, eu te ferro ali. Já a história de Voyager é uma guerra civil, a sala de roteiristas de Voyager. É a Jerry Taylor e o Michael Piller brigando, o Brennan Braga para aquela sede de poder crescendo, e no final o Moore entra e briga com o Braga, e o Moore sai, e aí na última temporada o Braga sai pra fazer o Enterprise, assim. Não tinha como sair uma série boa, é muito tumulto, entendeu? Não tem como tu tocar uma série. Em contraste com a DS9, que era uma sala de roteiristas bem menos, digamos, tempestuosa. E eventualmente o Berman e eventualmente o estúdio acabaram deixando o DS9 de lado. Eles ficaram focando em Voyager, eventualmente até certo ponto Enterprise, né, depois. Mas o DS9 ficou um pouco assim de lado, em certo sentido, porque eles ainda estavam pagando os cheques, eles queriam saber para onde que os cheques iam, mas eles tinham certas liberdades aí. Era uma coisa que tinha que ser checada de tempos em tempos, mas a liberdade foi acontecendo aos poucos. Foi até benéfico, no fundo, assim. A gente conversou sobre isso lá no episódio do Past Tense. É interessante. Aí Murilo, só dizendo que eu não acho a segunda temporada ruim, não, viu? De Voyager. Tem uns episódios que eu gosto. Tirando o Threshold, que é ruim de doer, assim, acho que não tem nenhum outro que eu fale pelo amor, como o Threshold. Não, tem uns terríveis. Eu acho que o Twisted, não tá muito longe, não. O Twisted o Twisted, até não tá muito longe, não. O Daniel deu 0 estrelas pra ele. Mas eu gosto muito do Resistance. Aquele Protopie também é pro cara ter vontade de chorar assistindo de raiva. O dos robôs. A ideia é interessante. O problema de todos esses episódios de Voyager é que eles têm ideias interessantes, eles começam a discutir um pouco as coisas, mas muitas das vezes a tecnobaboseira acaba dominando o episódio, as soluções são feitas por aí, ao invés de soluções mais limpas. Então eu acho que acaba pecando por conta disso. Mas do que eu vi até agora, eu tenho me surpreendido, assim, da visão que eu tinha de Voyager e assistindo agora, mudou um pouco. Eu acho que tem bem mais evolução de personagem do que eu imaginava que tivesse. A questão dos maquis versus os federados, que foi apagada logo no começo, eu acho que ainda eles conseguiram colocar, assim, alguma coisa ao longo dos episódios, não é assim tão jogado fora, mas assim, não é Deep Space Nine, obviamente Deep Space Nine eu acho que é num nível bem mais elevado do que Voyager, mas não tenho achado tão ruim assim, não, como eu esperava que talvez eu fosse achar, pelos preconceitos que eu tinha da série. Tem um episódio na segunda temporada que é do cara, assim, olhar e falar, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Que é um que a Kes entra no Cio, velho. Esse é ruim. Elogium.
Gil, é muito ruim esse aí. Tatu é bem ruim também. Cara, tem muita coisa ruim na segunda temporada. Eu lembro bem o Twisted, eu acho. Nossa senhora. Cara, esse episódio Twisted eu lembro bem, mas deve ter outras coisas aí. É que eu não tô querendo olhar a lista, né? Eu tô querendo dormir bem. Eu sei que esse da Cass entrando no Sil, cara, é pro cara chorar de raiva assistindo. Puta merda. Complicado. É muito ruim. As coisas que eu lembro bem, Threshold, o Twisted e o arco desse cara, que é como não fazer um arco de história. Como não fazer. É aquela história do cara. E o universo e a galáxia dando volta pra eles sempre encontrarem os Kazon e tal. Tem o Nog, né? Tem o Aaron Eisenberg, né? Que ele faz um Kazon e tal. Tem a história dele com o Chakotay e tal. Acho que é Initiations, se não me engano. Mas enfim, muito bem. Vamos fechar aqui então mais esse episódio de hoje. Vamos para as notas, meio pro forma provavelmente, mas ainda assim. Ale, quantas estrelas para Hard Time? Esse eu já dei spoiler no começo, é clássico total, 4 estrelas. E você, Castanha? 4 castanhas, quer dizer, 4 estrelas nele. E você, Murilo? 4 estrelas, clássico absoluto. E episódio que ele é que nem vinho, assim, ele cada vez melhor, assim, cada vez mais atual. 4. Vamos fechar aqui o quarteto com 4 estrelas, né? 4 de 4 estrelas. Muito bem. Murilo, muito obrigada pela sua participação. Nos vemos logo mais alguns episódios aqui quase no final da temporada. Eu que agradeço o convite, sempre uma alegria, uma felicidade estar no Balde do Odo. Eu amo Deep Space Nine, sou fã de vocês. Cada vez que eu tô aqui é uma alegria. Muito obrigado e até a próxima. Ale, valeu pelo bate-papo. Valeu, até a próxima. Castanha, sempre muito bom estar aqui conversando contigo sobre Deep Space Nine. Valeu, Mariana, amigos, grande episódio, valeu mesmo, até a próxima. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. A gente volta daqui 15 dias. Vamos voltar ao Universo Espelho, com participação especial também. Até lá!